Se você abriu esse vídeo pra ver uma história de completo fracasso, infelizmente esse é o vídeo errado. Afinal, o cara é bicampeão da Copa do Brasil, campeão paulista, gaúcho, pernambucano e campeão mineiro. Mas se você quer saber por que o André Balada, que não quer ser balada, não se tornou tudo o que prometia, bom, então esse é o vídeo certo. Mas afinal, que fim levou o André? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, ó, se você ainda não é um inscrito no canal, faz o seguinte, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? André Felipe Ribeiro de Souza, mais conhecido como André Balada, embora ele não goste do apelido, isso já deu até briga com o comentarista da Globo, nasceu em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em setembro de 1990, jogando pelo Cabo Friense em categorias amadoras. Ele foi contratado pelo Santos em 2008 e logo na sua chegada ele ganhou o Campeonato Paulista Sub-20, se sagrando o artilheiro da competição. Ele foi promovido aos profissionais em fevereiro de 2009 e em 2010, com a chegada do técnico Dorival Júnior ao Peixão, bom, o André se tornou titular e foi um dos destaques do time que venceu o Campeonato Paulista naquela competição. A equipe do Santos jogou um futebol ofensivo com um time que mesclava a experiência de jogadores como Robinho, Edu da Sena e Marquinhos com a juventude dos meninos Neymar, Paulo Henrique Ganso e também o Madison. Bom, o André terminou o campeonato com 13 gols, sendo vice-artilheiro do time atrás apenas de Neymar, que marcou 14. Não houve quem não se empolgasse com aquele Santos, afinal, eles brilharam e encantaram o país inteiro. Eram muitos talentos surgindo ao mesmo tempo, Danilo, Alexandro, Wesley, Ganso, Neymar, André. Não à toa o André chegou à seleção, assim como Danilo, Alexandro, que ainda estão na seleção, Ganso e também o Neymar. O Ganso nesse caso não. Bom, muitos acharam que o Ganso seria melhor do que o Neymar, que o camisa 10 do Santos era o camisa 10 que faltava à seleção brasileira há tanto tempo. Achavam que André era a solução para 9 da seleção brasileira, basta você ver as notícias da época. Bom, mas a realidade é que uma boa proposta financeira para o Santos e também para o André acabaram levando o jogador para o futebol ucraniano. Talvez aqui tenha faltado uma gerência melhor na carreira do atleta. Escolher o Dinamo de Kiev com a fase que ele vivia no Brasil foi pesar apenas o lado financeiro, visto que é um clube que não está no centro europeu. Bom, pelo menos não quando a gente fala de futebol. A adaptação no frio ucraniano simplesmente não aconteceu. Claro que é fácil criticar daqui sentado no ar-condicionado tranquilo, mas não deve ser fácil mesmo jogar uma bola num país que você não fala o idioma, a temperatura é completamente oposta ao que você estava acostumado durante toda a sua vida, tão dura que castiga até quem já é acostumado com o clima ucraniano. Bom, não podia ser diferente então para o André. O jogador passou ainda emprestado ao Bordeaux da França antes de retornar ao Brasil. Era um fato, a passagem pela Europa foi um fracasso. O André voltou ao Brasil e no Galo ele teve um excelente desempenho, embora isso só é visto olhando de longe. Na época, a passagem do jogador foi bastante conturbada, com aparições em festas e também na mídia, de forma que os resultados negativos irritaram bastante a torcida. Na sua estreia, o André marcou seu primeiro gol contra o Fluminense e na sequência da temporada o jogador fez boas partidas, marcando 7 gols e tornando-se titular absoluto do Galão da Massa. Bom, o André também conquistou o Campeonato Mineiro, recebendo 3 prêmios individuais, sendo o vice-artilheiro da competição. De longe, hoje é fácil apontar que foi uma boa passagem, mas na época a torcida simplesmente não engolia o André. Ele voltou então ao Santos em agosto de 2012 e tudo só piorou. Ele enfrentou uma seca de gols, foi cobrado publicamente pelo treinador por estar fora de forma, e claro, não era qualquer treinador, era o Muricy Ramalho, e isso, claro, afastou o André do Peixão. Ele foi então pro Vasco da Gama em 2013 e embora no campo ele respondesse bem, marcando 12 gols em 27 jogos pelo Gigante da Colina e sendo o artilheiro do time no ano, ele era tido pela torcida como descompromissado, parecia pouco se importar com os resultados do time carioca, mas é bom lembrar que isso era uma impressão da torcida e não um fato que se pode provar, tá bom? Então André, não me processe. Quando voltou ao Galo, acabou vendo seu espaço no clube simplesmente e sumindo, e cada vez mais o jogador foi então encostado. O André então recebeu uma chance de ouro, foi contratado pelo Sport, cercado de desconfiança e a torcida apreensiva quanto à postura do jogador e também ao seu histórico. Mas, meu amigo, a torcida do Sport é simplesmente fantástica e simplesmente contagiou o André. É assim a torcida do Sport, como é quase toda a torcida no Nordeste. O atacante focou e o casamento deu certo. Viveu uma das melhores fases da sua carreira. Marcou gols, correu, deu passes, ganhou o coração da torcida rubro-negra do Nordeste e, claro, também ganhou títulos.
viu a porta se abrir para ele em outros clubes. Eram 34 jogos e 14 gols, uma excelente média. Foi então que ele acertou com o Corinthians. Embora o jogador tentasse, as coisas simplesmente não aconteciam. Sim, o Corinthians também tem uma torcida fantástica, mas não aconteceu André e Timão. Aí sim, claro que uma cobrança de pênalti que eliminou o Timão da Libertadores contra o Nacional do Uruguai em pleno estádio do Timão, bom, isso não ajuda de nenhuma forma e tornou a passagem dele, que era para ser de 4 anos, bem mais curta. No mesmo ano ele foi negociado com o Sport de Portugal e depois de 6 meses no clube europeu, adivinha, ele voltou ao Brasil. O caminho era o Sport, onde ele havia se dado tão bem e apesar do bom início no Leão, no Brasileirão, o segundo turno foi desastroso por time, falando no coletivo, e isso, enfim, obrigou o time a brigar o ano inteiro então para não cair, com o André inclusive marcando o gol decisivo que salvou o Sport do rebaixamento. Bom, ele tem muita moral com a torcida por isso. Em 2018, mais uma chance de reencontrar o bom futebol, e o André, que um dia seria o 9 da seleção, podia então voltar a brilhar nas mãos dele, Renato Gaúcho do Grêmio. Afinal, o Renato recuperou tantos atletas, por que ele não ia recuperar também o André? Bom, essa pergunta não vai ser possível responder, porque não aconteceu. O André não conseguiu encontrar o caminho do gol pelo tricolor gaúcho e em 55 jogos ele marcou apenas 8 gols pelo Imortal do Sul. Meu amigo, ele passou ainda pela Turquia, pouquíssimos gols, para ser exato, 3 golzinhos. O André então voltou ao Brasil e o caminho mais uma vez foi o Sport. Mas em campo nada deu certo, nem pro André e nem pro Sport, que infelizmente foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Olhando de longe, o André é campeão de tantos títulos e vestiu tantas camisas de peso, incluindo também a da seleção brasileira, que é impossível dizer que ele é um fracasso. Sim, é impossível dizer isso e manter a sua sanidade. Mas se você olhar de perto, o André realmente decepcionou. Não se tornou nem de longe o matador, o camisa 9 que se esperava quando surgiu no Santos. Mas é claro que ele tem apenas 31 anos e vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá, e ele pode simplesmente calar minha boca e mudar tudo isso. Afinal, vejam só o Fred, aos 38 anos ainda joga muita bola pelo Fluminense. Quem sabe o André não consegue fazer isso e mudar simplesmente a minha e a opinião de todos aqueles que o criticam. Mas e você? Acha que o André decepcionou? Acha que ele consegue ainda dar a volta por cima? Deixa nos comentários a sua opinião e claro, não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.